Fala galera, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do CMO Summit 2025. É uma honra ter a sua audiência aqui com a gente nessa trilha do CMO Summit Online, que é uma grade de conteúdos preparada para você que está aí em casa acompanhando. E você não veio aqui no CMO Summit presencial esse ano, mas eu estou te esperando ano que vem, viu? Coloca na sua agenda para você participar com a gente, vir para o pavilhão acompanhar uma experiência muito mais imersiva e especial do CMO Summit presencial. Mas bom, hoje o assunto é qual o impacto da proteção de marca no ambiente digital. Um assunto muito relevante para você, profissional de marketing. E como todo bom conteúdo, como toda boa aula, a gente precisa de um bom professor. E o especialista de hoje é Diego Todres, cofundador e CRO da Brand. Diegão, seja bem-vindo ao CMO Summit, uma honra dividir o palco com você. Fala, Edu. Obrigado pela apresentação, a honra é toda minha e estou muito feliz de participar aqui do CMO Summit com vocês. Cara, quando a gente fala de proteção de marca, a nossa cabeça vai diretamente para um lugar de marcas e patentes, de registro de marca, mas na prática o desafio é muito mais complexo, né? Conta um pouquinho para a gente qual que é o trabalho de proteção de marca que um profissional de marketing tem que fazer hoje para blindar a sua marca. Legal, de fato, Edu, quando a gente pensa em proteção de marcas, a primeira coisa que vem na cabeça é o registro da marca e você, de fato, proteger esse ativo tão importante de toda empresa. Mas o registro da marca, ele é só o começo de todo esse trabalho de proteção de marcas. Então, é muito importante que todo o departamento de marketing, toda equipe de marca, esteja realmente olhando para a marca como um todo ali no ambiente digital e se certificando de que nenhuma outra empresa, nenhuma outra pessoa está se aproveitando e utilizando essa marca que, de novo, é o principal ativo de qualquer empresa e que deve ser tratada com muito carinho. Cara, é muito comum, assim, as empresas cuidarem muito desse processo de registro de marca, mas depois esquecer ou deixar para lá esse cuidado, assim, com a gestão da marca, né? Na tua visão, quais que são as principais ameaças que uma empresa sofre hoje em relação à gestão da sua marca? Quando a gente fala da utilização indevida da marca de qualquer empresa ali no ambiente digital, a gente tem principalmente 3 blocos de ameaças principais. Então, a gente tem ali um tema que está muito relacionado a concorrentes e parceiros utilizando a marca de maneira indevida, seja comprando ads ali nos ambientes de Google Ads ou outras plataformas, ou seja, inclusive ali criando perfis não autorizados, LPs não autorizadas, e isso naturalmente gera ali realmente um impacto de performance muito grande. Além disso, infelizmente, também temos o problema da utilização indevida de marca por parte de fraudadores que acabam criando sites fakes, perfis fakes, anúncios fakes e acabam ludibriando todo consumidor brasileiro, prometendo uma promoção, prometendo um produto que, infelizmente, nunca será entregue. E, além disso, também tem a questão da falsificação, que é um problema já centenário, mas que até 20 anos atrás era um problema que ficava só no offline. Você tinha que ir lá para 25 de março, garimpar o produto, achar aquele Nike Shox 12 molas, super legal. E hoje, infelizmente, com a chegada dos grandes marketplaces chineses, está altamente disponível essa falsificação no ambiente digital e aí, naturalmente, as empresas acabam perdendo ali uma alta volumetria de vendas e clientes para esses produtos falsificados amplamente disponíveis no digital. Cara, o primeiro risco que parece muito óbvio, assim, é em relação à reputação da marca, né? Se tem fraudadores, se tem golpistas utilizando a tua marca, pode gerar um risco gigantesco para a percepção do consumidor em relação à qualidade do teu produto, em relação à tua marca. Mas muito mais do que um risco reputacional e de imagem, esse tipo de problema resulta em queda de vendas, problemas de negócio, queda de performance, né? Exatamente. O risco da reputação da marca é só a ponta do iceberg. Você, de fato, perde uma venda direta, mas muito mais do que essa venda direta, você perde um cliente que muitas vezes já era um cliente fiel à tua marca, né? Um cliente que hoje busca pela tua marca no ambiente digital é um cliente que ou já é fiel à marca
ou veio através de uma indicação de alguém para comprar um produto dessa marca. E uma vez que esse cliente cai num golpe digital e compra em um site achando que é o site oficial da marca, infelizmente você perde esse cliente para sempre. Esse cliente não volta a comprar com essa marca. E pior do que isso, esse cliente, ele vira um detrator da marca. Então esse cliente vai falar para várias outras pessoas o quão ruim foi a experiência dele com essa marca. E aí, de fato, vira uma bola de neve de perda de venda e perda de performance gigantesca. Cara, a gente falava aqui nos bastidores antes de começar a gravação sobre o problema que isso já é hoje e o cenário dos próximos anos que não parece muito positivo, né? A gente sabe que a inteligência artificial agora está permitindo aos golpistas cometerem crimes de forma mais rápida e mais profissional. A gente sabe que normalmente quem sofre muito, principalmente com essa parte dos golpes, né, é a população com menos instrução digital, menos maturidade digital, pessoas mais velhas, e a população brasileira está envelhecendo. Cara, qual que é a tua visão assim para os próximos anos nesse cenário de plataformas, anunciantes? O que que vai acontecer aí nos próximos anos nesse mercado? Não vamos nem falar dos próximos anos, Edu, vamos falar dos próximos meses, né? Meses. A evolução da inteligência artificial, ela realmente está incrível. Todo mês a gente identifica novas ameaças que a gente não tinha identificado anteriormente com a utilização da voz de famosos, da imagem de famosos e que são vídeos e criativos perfeitos, assim, que você não diz que realmente foi criado por uma inteligência artificial. Então, o grande desafio de toda e qualquer marca hoje é identificar essas ameaças o mais rápido possível para que essas ameaças sejam eliminadas ali do ambiente digital o quanto antes. Então, quando a gente pensa num período de 6 meses, a gente realmente vê que esse problema tende a piorar muito e agora a gente entra no Q3 e no Q4, onde é o momento de muitas datas comemorativas, como Dia dos Namorados, que está chegando, Dia dos Pais, própria Black Friday, que infelizmente faz com que essas ameaças aumentem numa volumetria absurda e os clientes, infelizmente, acabam acreditando nessas promoções malucas. Legal, cara. Aliás, é assustador, na verdade, né? E, bom, esse problema de fraudes e de pirataria é uma seara de problemas que uma marca pode enfrentar, mas tem também um outro lado que é a competição, né? Os competidores utilizando as suas palavras-chave, anunciando nos termos da sua marca. Eh, Nesse cenário, cara, esse assunto é bem polêmico, assim, inclusive eu vi algumas discussões quentes no LinkedIn recentemente, discutindo se pode ou não pode fazer, se é uma prática ilegal ou somente imoral. Qual que é a tua visão nesse cenário, assim, de competição do bidding de palavras-chave no Google? Esse é um tema muito polêmico, de fato, Edu. Quando a gente fala do território brasileiro especificamente, esse tipo de prática, ele de fato já é considerado como concorrência desleal por diversas jurisprudências, inclusive pelo STJ. Então, já existe sim um respaldo jurídico quanto ao tema que diz que basta um anunciante aparecer com um link patrocinado para busca de uma determinada marca, essa marca tomar ciência que isso está acontecendo e não tomar nenhuma ação para corrigi-lo, que já é considerado como concorrência desleal. Mas, de fato, no mundo do marketing, muitas pessoas entendem que é uma prática comum e é uma prática que faz sentido. Mas quando a gente entra nesse tema de performance e o quanto que faz sentido ou não esse tipo de prática do brand bidding, a gente sempre consegue provar para o mercado e para os gestores de tráfego das marcas que, de fato, é uma prática que não faz sentido. É muito melhor você apostar no teu próprio termo de marca, que normalmente gera uma alta conversão com um baixo custo, do que você ficar bidando na marca do teu concorrente numa campanha que normalmente é super cara, de baixa relevância e que gera muito menos conversão do que a tua própria campanha de marca. Então, a gente tem tentado educar o mercado numa linha de performance de que, de fato, não faz sentido. É muito melhor você realmente focar no teu próprio termo de marca. E a gente tem conseguido resultados extraordinários falando de performance mesmo, e a gente tem conseguido entregar um resultado muito legal nessa frente. Bacana. E se eu tô sendo vítima de algum desses problemas, seja a pirataria, ou seja os golpes, né, dos fraudadores, ou seja nesse caminho assim de sofrer com competição desleal, o que que eu,
como anunciante, eu como marca, posso fazer para resolver esses problemas? Eu pergunto porque a gente já passou por um problema semelhante Uhum. quando a gente teve a nossa página do CMO Summit clonada e uma pessoa se passou pelo evento. E, cara, a gente tentou seguir um caminho tradicional de suporte na Meta e, cara, foi traumático, assim, o nível de suporte, ele é quase nulo, assim, você sofre muito para conseguir combater isso. O que que uma marca pode fazer para resolver esse problema? Todas as plataformas, Edu, elas têm um canal de denúncia oficial, onde as marcas podem ir através desses canais de denúncia e denunciar a utilização indevida da sua marca. O que acontece é que as plataformas não deixam muito claro qual que é o caminho correto. E eventualmente o que deve ter acontecido com vocês é que vocês demoraram para encontrar qual que era o formulário correto, qual que era ali o caminho correto para conseguir efetuar essa derrubada o quanto antes. No nosso trabalho, a gente tem conseguido derrubar essas ameaças relacionadas ao tema de golpes digitais, principalmente, em até 24 horas úteis da identificação. Por quê? Porque a gente já sabe qual é o caminho, a gente já sabe qual que é o formulário que tem que ser utilizado, Legal. quais são as informações que têm que ser enviadas ali para as plataformas, mas todas as plataformas têm ali o seu canal de denúncia. Isso quando a gente fala do tema de golpes digitais e falsificação. Quando a gente fala da utilização indevida da tua marca por parte de um concorrente, infelizmente o Google, por seguir políticas globais e não adaptar as suas políticas regionalmente, ele não disponibiliza um canal de denúncia. Uhum. Então, pro tema de concorrência desleal, é necessário entrar em contato com o teu concorrente e solicitar que o teu concorrente cesse a compra e faça ali as devidas negativações a nível de conta. Existe um canal de denúncia no Google que é para a utilização da tua marca no texto do anúncio. Isso Sim. sim o Google proíbe. Mas a compra da palavra-chave, o Google realmente acaba não proibido e inclusive incentiva essa prática através ali de todas as campanhas automatizadas existentes hoje. Acaba tendo que ser, então, um acordo de cavalheiros, assim, uma solução amigável. Exato. De novo, existe a possibilidade de avançar para uma tratativa formal, seja de um litígio ou até de uma notificação formal, mas o melhor caminho é sempre buscar esse acordo de cavalheiros entre as partes e gerar, de fato, esse resultado positivo de performance para os dois lados. E quem que é o dono desse problema dentro da empresa? Porque quando a gente fala de solucionar um assunto assim, junta marketing, junta comercial, junta TI, junta jurídico. Cara, quem que é o responsável por essa bucha dentro do negócio e como é que esse assunto é tratado dentro das empresas? É um tema muito complexo, né, Edu? E a gente sempre brinca do nosso lado que um cachorro com vários donos morre de fome. Mas é de fato um tema multiáreas. Então, em muitos momentos, a gente tem o TI envolvido, a gente tem o jurídico, tem o comercial e tem o próprio departamento de marketing. O que a gente tem tentado mostrar para o mercado é que o dono deste tema, de fato, deveria ser o marketing, porque no final das contas, todas essas diferentes ameaças estão afetando diretamente o principal ativo de toda e qualquer empresa, que é a marca. E a marca, ela é gerida pelo departamento de marketing. E é o marketing que responde ali por todos os resultados e os KPIs de performance, vendas. Então, no final das contas, o que a gente tem tentado mostrar para o mercado é que o marketing realmente deveria ser o dono do cachorro quanto a este tema. Vai ter o envolvimento de outras áreas em diversos momentos? Vai. Existem casos de clientes que caíram num golpe, que foram lesados e que eles movem uma ação contra a marca, contra o dono da marca, e aí, naturalmente, o jurídico vai estar envolvido. Mas o dono do cachorro sobre o tema, de fato, deveria ser o marketing, e hoje a persona principal que a gente conversa e que gere esse tema é, de fato, o departamento de marketing. Que na prática é quem vai sofrer lá na ponta, né, vendo as Exato. campanhas perdendo performance, perdendo venda, enfim, é quem Uhum. mais vai sofrer, né. E quais que são os setores, na tua visão, e até olhando para a carteira de clientes da Brand, quais são os Uhum. setores que mais sofrem com esse tipo de problema? Quando a gente fala do tema de golpes digitais e falsificação, naturalmente é o O varejo varejo. e as indústrias, porque os fraudadores identificaram uma maneira rápida de fazer dinheiro com essas marcas. E claro, quanto maior a marca, quanto mais hypada a marca tiver, maior vai ser a volumetria de ameaças. Hoje a gente atende, por exemplo, marcas como a Bobbie Goods, que está em super alta, e que naturalmente os fraudadores estão se apropriando da marca
com tudo. A gente tem também o caso de Labubu, que explodiu, né, virou uma hype agora, e que a gente já começa a ver uma altíssima volumetria de falsificação, de produtos fakes, dentre outros casos. Quando a gente fala do tema de concorrência desleal, ou seja, ali do tema de brand bidding, de compra de palavras-chave no ambiente de Google Ads principalmente, mas que também acontece em Bing, também acontece em Apple Search Ads, também acontece em Play Store e outros canais, aí já é mais multi-área. Então a gente vê diversos segmentos que têm esse problema. Hoje a gente tem uma carteira muito mista nesse sentido, onde nós temos clientes ali do segmento financeiro, como Itaú, Santander, temos grandes grupos de educação, como o Grupo Cogna, Estácio, dentre outros, e aí, claro, todos os varejistas, onde a gente entra ali com marcas do Grupo Soma e várias outras empresas também. Diego, e o que que eu posso fazer como gestor de marketing da minha empresa para descobrir se eu estou sendo vítima e se a minha performance está sendo lesada por alguma dessas práticas, assim, como que eu Legal. posso tirar um diagnóstico da situação, estudar, pesquisar se eu estou sofrendo com esse tipo de ataques? Primeiro passo é monitorar diariamente a tua marca como se você fosse um consumidor que estivesse buscando pela tua solução. Então, claro que existem soluções como a da Brand que podem te auxiliar nessa monitoria do ambiente digital, mas enquanto você não tem uma parceria ativa com a gente, você pode monitorar ativamente como se você fosse um consumidor buscando pela tua própria marca. E aí, claro, quando a gente fala de Google Ads, você pode acompanhar ali pelo top ofensor de leilão, entender se nas suas keywords, nas suas palavras, existem ali anunciantes ativos e no caso de identificar algum anúncio fake ali no ambiente de meta ou algum site fake, é Uhum. importante você engajar. Por quê? Porque se você engaja, o próprio algoritmo das plataformas começa a te entregar mais conteúdos similares, e aí Olha você que começa interessante. indiretamente a identificar uma alta volumetria de ameaças. Que dica legal. Então é importante fazer essa monitoria ativa. No final das contas, é realmente diariamente monitorar a tua marca para certificar de que ninguém está utilizando ela de maneira indevida. Legal. E o ganho de performance que a minha área de marketing e vendas pode ter com isso, justifica o investimento que eu vou ter que fazer, seja para trazer um parceiro, seja para ter gente monitorando? É um trabalho, né? Toma tempo, Uhum. toma dinheiro. O retorno justifica esse tipo de investimento? O retorno, ele realmente é muito grande, Edu. Eu tenho hoje marcas que a gente já atende há mais de 2, 3 anos, em que a gente já conseguiu entregar ali um ROI de 40 vezes, de 30 vezes o nosso investimento. Depois até convido o pessoal a entrar lá no nosso site e dar uma olhadinha ali nos cases que a gente tem de sucesso, mas a gente tem cases ali com o pessoal da Serasa, onde a gente entregou ali um ROI de 40 vezes, pessoal da Estácio, onde a gente também entregou um ROI de 30 vezes, e no final das contas é performance na veia. O nosso trabalho é realmente ajudar as empresas a otimizarem os seus investimentos no ambiente digital relacionado às suas marcas e fazer na prática com que elas vendam mais gastando menos. E eu sei que todo mundo usa essa frase, é uma frase super batida, mas a gente de fato consegue entregar um resultado de performance muito grande e ninguém no mundo faz o que a gente faz hoje. A gente realmente tem uma solução que é muito inovadora e a gente tem muito orgulho de dizer que somos uma empresa brasileira e que já opera fora do Brasil com diversas marcas e a gente começa já a internacionalizar a nossa solução também. Cara, que legal. Adorei o papo. Obrigado pela tua presença, Diego. E, cara, esse é um baita exemplo de como os profissionais de marketing aqui do Brasil têm que se capacitar de uma forma diferente, né? Porque, claro que é um desafio global, né? Como tu falou, tem marcas fora, que vocês atendem, e é claro que é um problema enfrentado no mundo inteiro, mas especialmente aqui no Brasil, o brasileiro é conhecido por sempre dar um jeitinho, por sempre esticar o limite das regras, tentar ver onde que dá, onde que não dá. O Brasil é um país, assim, extremamente suscetível a golpes, tanto pelo nível de maturidade digital da população, quanto pela, enfim, pelo nosso sistema como um todo. E o profissional de marketing, ele tem que estar olhando para isso, cara. E hoje foi uma aula de conteúdo, assim, para mim, sobre como que o profissional de marketing tem responsabilidade nisso, cara. Obrigado pela tua presença, a gente se vê nas próximas aí. Bom, Edu, eu que agradeço e estou na expectativa aí para que a gente tenha um grande evento agora durante o CMO Summit. Fechado. Valeu, Diego.
Bom, e para você que está assistindo a gente aí de casa, não saia daí que o CMO Summit continua, tá? Já já a gente tem mais conteúdo, entrevistas com grandes líderes de marca para você se desenvolver como profissional. Até mais.